Então, agora a gente vai falar sobre a matéria-prima da inspiração. Ou seja, de onde foi que as pessoas que escreveram a Bíblia, de onde foi que elas tiraram o que elas escreveram? De onde elas tiraram o conteúdo, as histórias, as falas, de onde veio esse conteúdo todo, que eu estou chamando aqui de matéria-prima. Vamos começar com o mais básico. As próprias revelações privadas, e completa aí na sua apostila por gentileza, privadas e diretas. Então, tem, por exemplo, Deuteronômio capítulo 9, verso 10, diz assim, Moisés dizendo, deu-me o Senhor as tábuas de pedra. Então, obviamente, de toda a escritura que você tem registrada, pela inspiração de Deus, tem ali aquela que foi dada diretamente da boca de Deus. Então, ou no caso do profeta Moisés, uma parte foi dada pelas mãos de Deus, pelo dedo de Deus. Deus escreveu as tábuas e entregou para ele. Ele pegou as tábuas já prontinho, depois ele compilou e passou a limpo e outro tipo de material, né? Outra fonte de material para a confecção da Bíblia são, obviamente, as profecias. Então o profeta se levantava, ele falava, e normalmente depois que ele falava, algum tempo depois, geralmente ele, ou algumas vezes um auxiliar, um ajudante, compilava ou escrevia o que o profeta tinha profetizado. Então, por exemplo, você tem na sua apostila Jeremias, capítulo 51, escreveu, pois, Jeremias num livro, todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia. Então ele profetiza sobre a Babilônia, e depois que ele profetizou, ele vai em certo momento da sua vida e escreve o que ele havia profetizado. Os registros históricos também são fontes de matéria-prima para a inspiração. Então, 1 Crônicas diz assim, todo Israel foi registrado por genealogias. Então, por incrível que pareça, aqueles textos que a gente não gosta muito de ler, chato para chuchu, tipo genealogia, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Então, na verdade, tudo aquilo ali também foi separado com matéria-prima para que os autores escrevessem o que Deus queria que eles escrevessem. Só para ilustrar esse ponto, numa das genealogias que a Bíblia cita, traz lá, por exemplo, Raabe, a famosa prostituta lá de Jericó. E se você nunca leu as genealogias bíblicas, você leia. Aí você vai perceber que Raabe, por exemplo, era antepassada de Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Então, são pontos importantes que a gente descarta, mas na verdade fazem parte da inspiração divina. Então, os registros históricos fazem parte desse trabalho de confecção. A pesquisa histórica também, por exemplo, o livro de Atos. Lucas escreveu o livro de Atos e o livro que leva o seu nome também, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele diz assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele fez uma pesquisa, analisou tudo, viu a história de Jesus e começou a escrever. Escreveu 2 volumes, um volume é Lucas, o Evangelho de Lucas, e o 2 é o livro de Atos. Então também a pesquisa histórica entra como fonte, como matéria-prima para a confecção. Os comportamentos das pessoas também são registrados, aí você tem inúmeros exemplos, né? E o que eu citei aqui, que eu separei, quando a serpente fala com a Eva, então ela diz, Gênesis 3:4, então a serpente disse para a mulher, é certo que não morrereis. Então aquilo que as pessoas falam, ou como elas falam, como elas se sentem, o que elas pensam, então também foi usado como matéria-prima. Então coloca aí, os sentimentos das pessoas também entram em conta. De novo, o livro de Romanos capítulo 9, quando Paulo diz o sentimento dele, ele se sente uma dor no peito e gostaria de ficar separado de Cristo por amor dos seus patrícios que estavam longe de Cristo. Então também esse sentimento, assim como os comportamentos, são matérias-primas para a inspiração de Deus. Além disso, você tem aí os textos extra-bíblicos. Então, por exemplo, o Evangelho de Marcos, complete aí. O Evangelho de Marcos, ele tem o nome de Marcos, que era um discípulo direto ou indireto de Pedro, ninguém sabe ao certo, mas depois de Pedro. E provavelmente Marcos, ele ouviu Pedro contar o Evangelho, contar a vida de Jesus, os milagres de Jesus, e compilou e escreveu. Mas também tem uma outra teoria que diz que o Evangelho de Marcos não foi uma cópia do Evangelho de Pedro, o Evangelho verbal de Pedro, mas que havia uma fonte perdida, que a gente chama de fonte Q, porque ninguém sabe se era um texto ou se era uma pessoa que tinha uma memória fotográfica, ou que tinha anotado, teve cuidado de anotar as coisas enquanto elas iam acontecendo, e que depois, quando todo mundo queria saber o que tinha acontecido, quais eram os fatos, quem era Jesus e tudo mais, então essa pessoa, esse texto, ele foi sendo liberado, mas ninguém sabe se de fato ele existia, ou se era uma pessoa ou era um texto, então se chamou de fonte Q. Então pode ser que o Evangelho de Marcos tenha nascido a partir dessa fonte Q. Tem também a literatura não cristã, olha que interessante, né? Nesse texto de Tito, por exemplo, Paulo, quando escreve para Tito, ele diz assim, olha, Tito era um pastor na cidade de Creta, né? Então ele fala assim, olha, falando das pessoas lá da cidade, foi ele mesmo, dentre eles um profeta deles, que disse, cretenses sempre mentirosos, né? Feras terríveis, ventres
preguiçosa. Ele cita aqui um filósofo, um pensador, um poeta da época que não era inspirado por Deus, mas ele cita esse elemento da literatura não cristã como matéria-prima para escrever aquilo que era inspirado por Deus. Então a literatura não cristã e obviamente também a literatura cristã não inspirada, os apócrifos, né? Como a gente já estudou esse assunto. Os apócrifos, por exemplo, no caso de Enoque, que é um dos apócrifos, Judas, quando escreve a sua carta, ele lança a mão de uma das cartinhas de Enoque e também usa no seu argumento. E por último, como matéria-prima da inspiração, eu preciso que você anote aí as fontes duvidosas. É isso mesmo, as fontes duvidosas. A primeira delas, obviamente, é a mitologia. Claro que você deve ter assistido o filme Os 300. E obviamente deve se lembrar também de Gideão e os seus 300. Será que tem um paralelo? 2 homens, 2 líderes, 2 guerreiros. O rei lá dos gregos e Gideão. E esses 2 homens são usados de forma heróica e eles vencem a batalha apenas com 300 soldados. Será que foi uma coincidência ou será que alguém copiou alguém? E a história de Sansão? Você já ouviu essa história em algum lugar sem ser na Bíblia? Será que você nunca leu, quando era criança, os trabalhos de Hércules, por exemplo? Se você for comparar, as histórias são muito parecidas. Pessoas, no caso de Sansão e de Hércules, pessoas com poderes sobrenaturais e que destruíam sozinhos exércitos inteiros, né? Será que alguém copiou alguém? Então pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, o que importa não é se copiou ou se não copiou. Se você fizer um paralelo histórico, você vai descobrir realmente que se alguém copiou alguém ou não. E eu tenho a impressão que os da Bíblia não copiaram esse pessoal. Talvez foi o contrário. Mas seja como for, ainda que o texto bíblico tivesse inspirado numa história paralela, ele não deixaria de ser inspirado, porque Deus permitiu que os seus autores escrevessem justamente o que ele queria que fosse escrito, embora usasse aquela fonte paralela. E por último, quero que você anote aí o código de Hammurabi, com H. Hammurabi foi um rei babilônico por volta de 1700, e ele escreveu, vamos dizer assim, uma espécie de código de ética, uma espécie de código civil, código criminal. Então ele colocou regras para que os seus súditos seguissem, para que a população do seu reinado seguisse, e esse código, essas regras sociais, elas são muito parecidas em seus pontos, por exemplo, com as regras estabelecidas para o povo judeu, o povo de Israel, colocadas por Moisés. Então, tanto no Velho Testamento, por exemplo, eu coloquei para você na apostila como exemplo, tem lá a extirpação por incesto. E o Código de Hammurabi, na seção 5.4, ele fala do exílio. Se alguém fosse pego em incesto, seria exilado. E o Velho Testamento fala da pessoa ser extirpada, ser expulsa também por incesto. O Código de Hammurabi fala de pena de morte para uma certa situação, e o Velho Testamento também fala de pena de morte por causa de roubo, etc. O Código de Hammurabi fala da distinção de classes, né? E o Velho Testamento também fala da distinção de classes que não deveria existir. Então, são semelhanças que fazem a gente pensar se realmente houve uma cópia, ou uma inspiração, ou simplesmente uma matéria-prima usada para que a inspiração de Deus fosse concluída.